Sejam bem-vindos ao Giro Esportivo, primeiro episódio em 2025. A gente tava com muita saudade de vocês e tô aqui com os convidados de hoje, Guilherme Brasil e Rodrigo Nogueira. Opa, Tudo bom? Beleza? vamos lá. Bom, os temas de hoje, temos muita coisa pra falar sobre início do Brasileirão, final do Paulistão, vai ter o jogo de volta amanhã, Palmeiras e Corinthians. Corinthians tá na frente e temos que falar da vergonha que aconteceu ontem em Buenos Aires. O que aconteceu ontem no Monumental foi humilhante. A maior humilhação da história da seleção brasileira após o 7-1. Tá aí na tela pra vocês. Argentina 4, Brasil 1. Um banho de bola que a gente tomou lá na Argentina. Bom, Rodrigo, qual a sua opinião sobre esse jogo? Boa tarde aí pra todo mundo. Bom, assim, falta palavras pra expressar assim quanto que essa seleção ela é entediante, ela é preguiçosa, não dá uma perspectiva de mudança, sabe? É muito triste você ver que já tivemos uma seleção que ganhou 5 Copas do Mundo demonstrar uma postura de uma seleção que não sabe praticar futebol, né? Sem contar com, né, muito do que aconteceu por fora, o extracampo, né? Questão ao que o Rafinha falou com o Romário, né? Muito do que se passou nessa entrevista, eu acredito que foi determinante para os caras da Argentina entrarem com sangue nos olhos e acabarem com o Brasil. Agora, falando do jogo em si, é uma completa tristeza, igual eu comecei a falar. A seleção brasileira, ela entrou com uma postura de uma seleção que é covarde, que não sabe o que está fazendo. Taticamente, tecnicamente, péssima nesses dois quesitos, né? Você vai jogar no Monumental de Núñez, um estádio assim que ele é um caldeirão, né? Um estádio que demonstra ser raiz, né? Hoje em dia falta um pouco nisso, né, no futebol. Estádios raízes, né, que demonstram que você está em um ambiente hostil, e a seleção brasileira jogou nesse ambiente hostil e simplesmente não jogou absolutamente nada. Eu queria exaltar o quanto jogadores eles exalam derrota na seleção brasileira. Vou dar o exemplo do Alisson, Marquinhos, Danilo. Esses caras, para mim, eles geram derrota, são a cara da derrota. Sempre é um migué atrás do outro, né? Tivemos ontem a estreia do Murilo na zaga, né? Ele falhou nos 3 gols, mas não é um cara que a gente pode crucificar de certa forma. Por quê? Ele é um zagueiro que estreou, né? A gente tem que dar oportunidade. Agora, dar oportunidade para jogadores que eles não jogam absolutamente nada dentro de campo, como esses jogadores nos quais eu citei, é uma coisa assim que tem que dar uma repaginada, tem que dar uma mudada, né? Vamos dizer assim. Então, para mim, por exemplo, Marquinhos na zaga teve uma atuação péssima ontem, péssima, e é um zagueiro que... Há quantos anos que o Marquinhos está na seleção brasileira, pô? Já faz um bom tempo. Ele é o jogador com mais jogos pelo Brasil em eliminatórias, né? Ontem foi o jogo 41º dele. Então, assim, agora fazendo uma outra pergunta. Quantos jogos esse cara fez, assim, vocês lembram, assim, que brilhou os olhos na seleção brasileira? No máximo, talvez, na Copa América de 19, que o Brasil sobrou, mas os outros adversários do Brasil na Copa América estavam muito fracos. A Argentina era o início do trabalho do Scaloni. Não dava pra tirar muita conclusão até. Então, olha isso. O Marquinhos já teve a época forte dele, desculpa a interrupção, mas eu acredito que o Marquinhos já teve a época forte dele. E é difícil você ver, e agora eu não falo nem só com o Marquinhos, eu falo com o resto dos jogadores, que eles performam muito bem por clubes, como o Marquinhos está performando, como o Vinícius Júnior está performando, Rafinha, e você não vê esses caras agregarem quase nada à seleção. Eu acho isso uma incompetência que aí já não vem pelo jogador, eu acho que já compete ao técnico, sabe? E eu acho importante que você disse sobre a gente não crucificar o Murilo sobre a estreia dele. Eu acho que a gente tem que dar a chance do cara se provar pra gente. Falta amostragem pra mim, pro Murilo. Ele tem que fazer mais alguns jogos. E eu acho até que se não fosse se Gabriel Magalhães não tivesse estado inapto pro jogo, ele não teria nem começado, mesmo sendo sido convocado. Com certeza. Então, assim, eu creio que se você não dando oportunidades para uma nova geração, fica um pouco complicado, né? Ainda mais assim pelo fato de, por exemplo, muitas pessoas elas crucificam o Lucas Beraldo de já ser um jogador que não está entrando no Paris Saint-Germain, um jogador que é mediano, mas é um jogador novo, ele pode ter uma certa perspectiva de mudança dentro da seleção brasileira, até para tentar espantar um pouco dessa zica, entre aspas, com jogadores que performam muito bem nos seus clubes, mas na seleção não jogam absolutamente nada, né? Então,
vou dar o exemplo de que, para mim, tinha que dar mais minutagem pro Estevão, por exemplo. Ele é um jogador que vai para dentro, jogador que consegue desequilibrar a marcação, independente, cara. Esse jogador, por mais que ele seja muito novinho ainda, 17 anos, ele tem que aprender na marra, né? Infelizmente, o mundo do futebol ele é assim, e não tem como reverter isso. Então, na minha opinião, tinha que ter colocado ele para dar minutagem para ele se adaptar mais ao contexto da seleção brasileira. Em questão também, ao Guilherme Arana também, outra atuação péssima, e já é um jogador que também há quanto tempo, né, que ele se performa bem, um jogador particularmente muito bom, mas quando ele entra na seleção brasileira também ele parece que sente um pouco dessa pressão. E falando sobre Guilherme Arana, Marquinhos, Murilo, a defesa inteira foi mal, mas a gente viu ontem o Bento totalmente confuso e com medo dos atacantes da Argentina. O Bento, ele ia pra bola tendo que fazer um milagre, dar um salto difícil. O lance do gol do McAllister, desculpa, um goleiro profissional não pode ir recuando a mão contra um atacante. A gente vê que mesmo com o Alisson, que é um goleiro que no Liverpool joga muito, mas na seleção tem seus problemas, cara, mesmo sem ele o Brasil está sofrendo dificuldades. O Brasil passa muitos problemas com goleiro, lateral, zagueiro e volante. Recentemente, desde a saída do Casemiro, o Brasil não arrumou um primeiro volante bom. Talvez o que a gente tenha mais esperança é o Bruno Guimarães. Só que a gente viu o que aconteceu quando não teve ele ontem. Nossa, o Brasil perdido. A gente esqueci até de citar, né, quando eu tava aqui, não tava a câmera fechando em mim, sobre o Joel. Então, cara, que partida péssima desse jogador, assim, péssima. Você olha o jogo dele no Newcastle, é muito diferente como ele performa na seleção brasileira. Ontem, eu acho que assim, eu nunca vi uma seleção, assim, seleção nível mundial, assim, igual a seleção brasileira. Não tem meio de campo. Você tem quatro jogadores no meio de campo que são extremamente rotativos. Você fazer um encaixe nisso não vai dar certo. Me lembrou um pouco o Palmeiras e Botafogo, quando o Palmeiras veio com uma marcação de encaixe contra um time que é rotativo, o Botafogo. O que aconteceu? Tomou, infelizmente, foi eliminado de uma forma assim, patética, vamos dizer assim. Agora, ontem, em questão da seleção brasileira, me lembrou um pouco isso. Toque de bola, eles viam os caras tocarem a bola. Então, assim, não pode chegar ali de certa forma e o Dorival avisar, pô, gente, vamos também ter postura, sabe? Ele tá errado no questão tático, mas postura. Ele é um treinador que, na minha opinião, desde o início você repara que ele é um treinador que não tem postura, não tem liderança ali dentro. Então, se o treinador não tem liderança, quem que vai liderar? A imagem da Copa América deixou claro, na disputa de pênaltis contra o Uruguai, os jogadores fizeram uma rodinha para decidir quem ia bater e o Dorival estava do lado de fora. Quando você vê no mundo um técnico ficar do lado de fora na hora dos pênaltis, de decidir quem que vai ser os batedores? Pois é. Ele parece muito apático fora de campo, sabe? É impressionante. Pô, chegou até a cair na coletiva de imprensa, né? Eu sei que não dá pra colocar esse tema, mas eu acho que reflete muito a frase do Brasil, né? Que o que sinceramente parece pra mim é que são 11 jogadores jogando cada um por si, né? Que o Dorival ele não consegue trazer 11 jogadores de calibre, porque a seleção é uma seleção com muito talento, e não consegue fazer eles jogarem juntos, não consegue fazer eles jogar um pro outro. Você vê o Vinícius Júnior pegando a bola na lateral, dando um pique pra frente, correndo, achando que vai driblar o time inteiro. Nossa, ontem isso que você falou me lembrou um lance ontem, que se eu não me engano, acho que foi no primeiro tempo até. O Vinícius Júnior, ele driblou 3 jogadores, mas tinha um jogador, que eu não vou me recordar quem é, que estava aberto. Era só ele passar a bola, assim, para tentar criar uma chance de ataque. Ele quis ir por dentro, tentar driblar 3 jogadores. Resultado, perdeu a bola. Bom, o Rafinha, assim, tipo, o ego dele é muito inflado, um jogador, assim, que tá merecendo, de certa forma, ganhar a bola de ouro, mas se não desempenha um bom desempenho na seleção brasileira, pra mim não merece, não. Então, é um jogador, assim, que precisa falar um pouquinho menos, porque já não é a primeira vez que ele fala fora das câmeras e desempenha um futebol péssimo na seleção. A gente pode pegar como exemplo, na Arena Fonte Nova, Brasil e Uruguai, falou que o Brasil jogou muita bola. Assim, ele tenha vergonha na cara pra falar uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, não jogou nada daquele jogo assim específico. No jogo de ontem, tanto quando o Dibu Martínez deu uma chegada nele, né, no intervalo,
ficou bravinho, né? 3 jogadores da Argentina tirando sarro da cara dele. Então, esse é o reflexo da seleção brasileira hoje. Bom, e falando, você citou a seleção ser muito individualista, a gente vê o Vinícius Júnior desempenhando muito bem o futebol no Real Madrid, chegando na seleção, ele esquece como joga. O Rafinha é outro, ele está fazendo uma temporada de melhor do mundo no Barcelona, mas na seleção deixa a desejar. Vocês não acham que talvez esse esquema do Dorival Júnior, sabendo que a Argentina vinha com um meio-campo de rotação muito forte, poderia mudar a formação para o jogo? Talvez tirar um dos atacantes, colocar mais um volante? Concordo plenamente. Eu acho que ele deve ter feito isso no intervalo, né? Porque, assim, primeiro que ele vai pro jogo sabendo a forma que a Argentina joga e coloca 4 jogadores do Brasil à frente dele no meio campo. Isso não vai dar certo. O Brasil sempre vai ter desvantagem numérica e sempre vai estar correndo atrás da bola. E aí ele percebe como acabou o primeiro tempo. Acabou 3-1, mas o placar não refletiu nem um pouco o que aconteceu em campo. Tá? Não era para o Brasil ter feito um gol e a gente teria tomado muito mais. E aí ele faz 3 substituições e deixa no mesmo esquema. Então ele troca os jogadores, mas a principal falha da equipe ele mantém. Então você vê uma equipe com 4 defensores que jogaram muito mal ontem, fato, mas que não tiveram nenhuma ajuda do meio campo, porque os 2 volantes jogaram muito mal e porque você colocou 2 jogadores para marcar 4, para marcar um time que roda muito com a bola no meio campo. Um time que, com 10 minutos de jogo, estava dando lê pra gente. E foi assim durante o jogo inteiro. Então faltou, falar a verdade, faltou um técnico. Faltou um pouco de tática, faltou um pouco de inteligência do Dorival, de perceber o que o jogo precisava. Nossa, ainda mais parar para pensar, eu acredito que o futebol ele se decide muito no meio de campo. Eu acho que ele é o setor mais importante de tudo, assim, sabe? Se você não tem um meio de campo envolvente, que sabe desenvolver, que sabe armar, que sabe defender, dar apoio na zaga, dar apoio ao ataque, você não consegue, de certa forma, fazer um bom futebol. E a gente pode reparar isso. O André e o Joeliton, assim, o André é um jogador que, na minha opinião, não tinha que estar no momento, sabe? No momento, eu acho que tinha que dar um tempo, assim, para ele e depois tentar articular ele de uma forma, assim, mais envolvente, né? Um cara que dê segurança na seleção brasileira, né? Até porque eu falei aqui bastante sobre jogadores novos, né? Mas muitos deles têm qualidade, mas não estão prontos, né? Às vezes tem que realmente dar essa oportunidade para eles. Mas, gente, no Brasil e Argentina, num jogo que, assim, você no meio de campo deles tem o Enzo Fernandes, tem o Rodrigo De Paul, tem o Thiago Almada, que para mim é um jogador extra classe, esse cara que jogou no Botafogo. E o McAllister, são jogadores ótimos. Então você, de certa forma, tem que armar o seu meio de campo para que ele não gere espaço, né? Até porque sem o Messi, eles rodam muito, né? Porque a Argentina com o Messi ela é completamente diferente de uma Argentina sem o Messi, né? A Argentina ela roda mais, com o Messi toca a bola nele que ele decide e arma, né? Entendeu? Não tem muito segredo em questão a isso. Agora, tem que mudar muita coisa, assim, eu acho que o problema é muito mais embaixo, o problema é maior que o Dorival Júnior, mas assim, é um treinador que para mim tá chegando a ser ultrapassado, sabe? Então, já não é a primeira vez que ele desempenha, que ele forma, né, a seleção, entra com a seleção, tipo, muito mal, assim, sem saber o que fazer. Bom, e isso é uma informação, agora há pouco, de que Felipe Luiz estava sendo especulado para uma possível saída do Dorival. Vocês acham que ele é o melhor nome para a seleção? Apoio completamente. Olha, eu gosto do trabalho dele no Flamengo, mas eu tenho minhas dúvidas. O primeiro trabalho profissional dele foi pelo Flamengo e logo depois ele já vai assumir a seleção brasileira, no buraco que a seleção tá. Eu entendo, é um jogador que jogou pela seleção por muito tempo, um jogador chave que entende muito bem e eu espero que ele dê certo se ele for contratado. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque como treinador ele é muito inexperiente ainda. Eu assim, tipo, até daria uma oportunidade para ele, mas concordo bastante com o que ele falou. Ainda tem muita inexperiência, tem muito que aprender. Mas eu acho que uma coisa que é interessante a gente pensar é que ele tá num time de massa, é o time que tem maior número de torcida no país.
né? Então a pressão é escancarada em cima dele, né? E muito em cima muito vem do que o Flamengo também gera muitos jogadores para a seleção brasileira, né? Dá, né, muitos jogadores para a seleção brasileira. Você pode reparar. Wesley ontem, Léo Ortiz, né? O Fabrício Bruno já jogou, o Alexandro, o Gerson. Que tá machucado. Então, assim, tem muitos jogadores o Pedro, do Flamengo o próprio Pedro, que é especulado a ser o camisa 9 titular da seleção hoje. Pra às mim vezes. é incontestável. Pra mim é camisa 9 total da seleção é o Pedro. Então tá vendo, é um cara assim que ele tá arrumando uma experiência assim que vai ser muito benéfica pro futuro dele. Acredito que é um cara que entende muito de futebol, é um cara vitoriosíssimo lá dentro. Eu daria uma oportunidade, só que a gente ficar perdendo tempo falando de treinador, a gente já tá há quanto tempo falando de treinador? Trouxe o Ramon Menezes, que pra mim é o pior treinador que eu já vi na seleção brasileira, esse cara. Fernando Diniz, eu também não gosto. Agora, Dorival Júnior, né, prometeu o Carlo Ancelotti e trouxe o Dorival Júnior. O Brasil ficar nessa novela de trazer treinador e acabar não trazendo, eu acho que aí sim, trazer o Felipe Luiz, que é uma certeza, né, que dá pra trazer, e com certeza eu acho que ele aceitaria esse trabalho, finalmente a gente sai dessa bomba, né, essa novela de treinadores, eu acho que isso pode ser muito então, bom. E até porque, tipo, a gente tem que pensar muito no futuro, cara, então, pensar só em treinador, no momento, pra mim não vale a pena. Tem que chegar ali e tem que ter uma mudança de postura dos jogadores e a postura administrativa da seleção. Porque você pode reparar, para conversar com alguém da CBF, você tem que passar por quantas assessoria de imprensa ali? Todos eles têm assessoria, né? Então, é muito difícil, até porque eles são muito soberbos. Toda hora eles acham que vão ganhar, a seleção pentamundial. Pô, mas há quanto tempo que a gente não ganha uma Copa, pô? 24 Brasil, anos. A gente o é uma Brasil geração que nunca viu o é Brasil o ser maior campeão, né? campeão do mundo, cara. A gente não viu uma Copa, pô. Isso pra mim não cai direito pra mim. A gente vai igualar o recorde desde que perdurou de 70 a 94. 24 anos sem uma Copa do Mundo. E provavelmente a gente vai passar, porque o Brasil não tá nem de perto a favoritismo de ganhar a próxima Copa do Mundo. Só um milagre mesmo. Só um milagre pro Brasil ser campeão na Copa Assim, de 2026. É muita Não é um time soberba. preparado, cara. E muito do que a gente tava falando agora é sobre a escolha do treinador. A pressão no Felipe Luiz, ela vai ser grande já por comandar o Brasil. Só que ele tem 1 ano para uma Copa do Mundo. E a Copa do Mundo pro brasileiro vale muito. Bem pensado isso que você falou, porque o Felipe tem que ter, a gente tem que relembrar, né? O Felipe Luiz, ele vem das categorias de base, assim, entre aspas, do Flamengo, né? Em questão a ser técnico e tal. Então ele conhece bastante, né? Como é que é o clube, quais jogadores são os melhores para entrar e tal. Você pode reparar, o Lionel Scaloni, ele veio disso aí, ele veio de conhecer a seleção argentina e até hoje, assim, é um exemplo de treinador. O De La Fuente da Espanha era Também, treinador de um base exemplo, e agora é um exemplo fez a de Espanha virar uma treinador. máquina no mundo. E assim, só para finalizar, o que ele falou na entrevista coletiva ontem sobre o Rafinha, falou que assim, ele não tem ressentimentos em relação ao Rafinha porque ele queria defender a seleção dele. Tá vendo? Olha como é que é o nível de humildade e o nível, assim, de soberba da outra parte, entendeu? Então, não me cai direito a questão da seleção brasileira ser tão patética assim. Agora, para encerrar um pouquinho sobre a seleção brasileira, pra gente falar um pouco também da Argentina, pra gente conseguir ganhar uma Copa do Mundo, tem que mudar não só treinador, jogador, tem que mudar quem tá em cima, quem tá comandando a CBF. Na semana que a gente toma essa porrada da Argentina, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente após um boicote das federações contra o Ronaldo Fenômeno. As federações prometeram ficar do lado do Ronaldo, na hora não decidiram ficar do lado do Edinaldo, porque para eles é mais seguro ficar do lado do Edinaldo. Mas mesmo assim, as federações não estão pensando no bem do Brasil, estão pensando no bem de si próprios, dos seus campeonatos, dos seus clubes. Ou seja, o problema, para o Brasil voltar a sonhar em ganhar uma Copa do Mundo, tem que mudar toda a CBF. Tem muito chão pra correr. Tem muito chão para correr. Em questão também, um monte de federação reclama sobre a CBF, reclama de arbitragem, reclama de N coisas, né? Mas, por fim, vocês vão continuar com esse sistema, lamento dizer, né? Até porque, tipo, o quanto que, a quantidade de vezes, quantidade de erro que tem no VAR, o VAR é de onde? Vai da CBF, pô. A CBF, ela é milionária, cara, ela tem uma grana, assim, que, tipo, dá pra implementar
tecnologias, assim, agora que estão prometendo que essas tecnologias vão chegar aqui, mas eu duvido que vai chegar ali e vai funcionar de primeira. Por exemplo, a questão da linha de impedimento com temperatura corporal, né? Que analisa, né, a temperatura corporal. Eu duvido que isso vai dar certo. Alguma coisa vai dar problema ali, aí vai ter que tirar, sabe? Por que é tão incompetente? Por que a gente chega aqui e só fala mal? Porque, cara, não tem como defender vocês. Vocês já, pra mim, acabou em questão a vocês mostrarem uma outra visão, para uma visão assim de ganho, visão de futuro, sabe? É totalmente ao contrário, só regresso. Bom, aqui né, a gente tá falando, tinham prometido que para o Brasileirão 2025 seria implementado o impedimento semiautomático, uma tecnologia utilizada na Europa há anos. Agora deram umas 2 semanas atrás que vai mudar, adiou pro Brasileirão de 2026. Aí, ó, eu não sabia dessa informação. Então, tá vendo? É muita incompetência, gente. Não dá assim pra aturar. Até porque, tipo, tem uma quantidade de reclamação em questão de arbitragem. Você vê que dessa polêmica que teve aí Palmeiras e São Paulo, a FPF só viu isso aí depois de 2 semanas. Entendeu? Então, assim, tem que rever muita coisa, sabe? Então, essas federações agora, eu acho que elas deviam fazer o seguinte, agora tem que ficar quieta, não tem que reclamar de absolutamente nada, porque eles estão fazendo isso aí também. Leila Pereira, a campeã de reclamação em questão a Conmebol, CBF, falou que o Edinaldo é um dos caras que foi responsáveis pela luta contra o racismo com o Luigi. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus, assim, não consigo aceitar isso direito. Bom, agora tem muito chão para correr a seleção brasileira. Bom, agora trocando para o adversário, quem mereceu ganhar o jogo ontem, prometeram que ia ser porrada neles, foi uma porrada deles, isso sim, né? Sim. E pra mim, nessa data FIFA de todas as seleções, a Argentina foi a melhor de todas. Por quê? Eles ganharam do Uruguai, atropelaram o Brasil e descobriram um jeito de jogar sem Lionel Messi. Olha essa seleção aí. Agora que a gente tava falando mal da seleção brasileira, a gente pode falar bem da seleção argentina. Mas aí a gente pode fazer um X1 entre aspas, né? A quantidade de jogadores bons que tem por setor, a seleção brasileira também tem. Você pode reparar, para mim, assim, questão a meio de campo, a Argentina se sobressai, ao ataque o Brasil é melhor, na zaga, para mim, a Argentina é um pouquinho melhor, assim, acho que tá um pouco equilibrado. E no gol, o goleiro, assim, o goleiro que é bem mais ou menos no Aston Villa, mas é um goleiraço na Argentina, e um goleiraço que é no Liverpool, só que na seleção brasileira não joga absolutamente nada. Eu acho que hoje a única posição do ataque que o Brasil fica atrás é o centroavante. Pra mim, a Argentina tem 2 jogadores muito bons de centroavante, que é o Lautaro Martinez e o Julián Álvares. O que me parece, desculpa, que é que na Argentina os jogadores têm muito mais vontade de jogar do que eles têm no Brasil. Ah, sim. Então, muito mais. Eles têm amor à camisa. Sim, exato. Como o Rodrigo falou do Dibu Martinez, que não é todo esse goleiro no Aston Villa, chega na Argentina e tem uma performance a mais, a gente consegue ver Enzo Fernandes, outros jogadores nesse nível. A gente vê que os jogadores, eles dão a vida, sabe? E a gente não vê isso no Brasil. A gente não vê essa vontade, esse patriotismo, que por assim seja, de respeitar a camisa que os caras estão vestindo. Pois é, eu ainda acho que assim, eu acho que beira muito uma questão mais social, né? Os argentinos, independente da questão política que eles estão vivendo no país deles, eles são apaixonados por futebol. Sim. Aqui já não. Aqui é muito polarizado, né? A gente é apaixonado pelo clube. A gente é apaixonado muito pelo clube, a gente é apaixonado por visões, né, políticas, na minha opinião, também. Então, eu acho que isso tudo reflete no jogo de futebol, né? Você vê que muito brasileiro torcendo para a Argentina. Por quê? Por conta disso. Então, assim, me chateia muito porque eu sou torcedor da seleção brasileira, infelizmente eu sou torcedor da seleção brasileira, gostaria que todos fossem, mas não dá para reverter isso, até porque, a gente gosta, né, o brasileiro, ele gosta muito de resultado, né, a gente não pode negar, se, por exemplo, o time XY tá mal, isso para mim, independente, toda a torcida vai atrás. Por exemplo, se a gente pode ver o Palmeiras ganhou tudo, perde um jogo, 2, 3 jogos, já começa a vir pressão. O Flamengo, a maior torcida do país. Corinthians também. O Corinthians é um time que tá querendo dar uma crescente, mas se perde, 2, 3 jogos, já começa a virar pressão, entendeu? Então, não é só um time, é todos isso, né? Então, a gente é apaixonado muito por resultados, né? Então, parte muito disso, e até porque a seleção brasileira não tá demonstrando nenhum resultado, o que acontece? Ingresso caro.
não tem resultado, jogadores com ego inflado, Muitas parecendo vezes que o estádio desrespeitando a não gente, tá lotado. estádio vazio. É isso que dá, a gente perde, querendo ou não, um pouco desse patriotismo, mas a gente fica apegado aos nossos clubes mesmo, tipo, particularmente falando. Eu consigo dividir muito isso pelo meu clube com a seleção brasileira, mas ultimamente tá muito difícil de defender a seleção. E um último comparativo agora entre Brasil e Argentina, é só você ver a diferença nos jogos. Quando tem um jogo no Brasil aqui, o estádio inteiro tá vestido com a camisa do Brasil? Não. Não tá. Tá usando às vezes a camisa do time ou uma camisa qualquer. Você pode reparar ontem Ontem na seleção. todo mundo com a camisa da Argentina. Nossa, mas na E torcida uma atmosfera visitante tinha, absurda. tipo, torcedor com a camisa do Fluminense, torcedor com a camisa do Corinthians. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não tem esse patriotismo igual eles têm, né? Com essa paixão toda. Porque você pode reparar, a torcida do Boca e do River, que na minha opinião é a maior rivalidade do mundo, é Boca e River, eles se unem. Entendeu? Tipo, pra torcer pra um bem maior. Aqui no Brasil não tem isso. Né? Independente. Aqui é o amor pela camisa do clube mesmo. E que também, na minha opinião, não tá errado ser assim. Sabe? Mas gera uma certa tristeza porque a gente é apaixonado por futebol. A gente já viu nossa seleção ganhar Copa 5 vezes. A gente não, né? A gente não, né? Mas assim, o Brasil já ganhou 5 vezes uma Copa do Mundo, cara. Eu nem imagino como é que seja isso e de verdade eu tenho uma grande inveja de quem já vivenciou isso. Sim, de fato. É muito triste a gente pensar que a gente não viu nenhum dos títulos da essa maior seleção da história e a gente tem 18, 20 anos. Uma coisa também reflete. A gente nunca viu um brasileiro ser eleito melhor do mundo. A gente viu o Vinícius Júnior na temporada passada ganhar o prêmio The Best, só que não é muito nivelado, não é uma grande competição. Pô, nossos pais viram Ronaldo, viram Romário, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo. E todo mundo um atrás do outro. todo Sim, mundo no mesmo time, era logo em né? sequência. Aí teve grandes jogadores que não foram bola de ouro, mas representavam a camisa da seleção. Roberto Carlos, Cafu, Tafarel, Dida. Então, Olha a quantidade de jogadores bons que a gente já teve, cara. tinha a Copa do Mundo que a gente podia mandar praticamente 2 seleções que daria pro Brasil ganhar com as 2 seleções. Vixe, com Sim. certeza. Afinal, velho. poderia ser Brasil contra Brasil, afinal. Cara, parar pra pensar que assim, o Alex que é um mega artilheiro, se eu não me engano, o Alex é o terceiro meia que mais fez gols na história. O terceiro, eu não sei quem que são os primeiros, sendo bem sincero. E ele não foi pra uma Copa. Não, foi Então, pro- isso, gente, é muito bizarro pensar nisso. Pensar que o reserva do Ronaldo era o Edmundo. O Edmundo hoje ele faria chover na seleção. Nossa senhora, então, quando a gente avançou de certa forma, né, eu acredito que a partir de 2010 que começou a cair, né, você vê que após a não convocação do Ganso e do Neymar, que já gerou uma polêmica absurda por Sim. conta disso, que pra mim o Dunga errou muito não ter convocado esses dois, até porque eles estavam no auge deles quase, não convocou, a partir daí que começou a cair. Você vê a seleção contra a Holanda em 2010, se perdeu completamente em campo, tomou 2 gols do Snyder de cabeça. Aí vai em 2014, não precisa A nem gente falar nem o que precisa lembrar aconteceu. do que aconteceu em 2014. 2018, assim, contra a Bélgica, pra mim não teve um pênalti que não foi marcado em cima do Gabriel Jesus, que tinha que Do ter sido. Company. Mas independente, pra mim o Brasil não ia ganhar aquela Copa. Eu acho que a melhor seleção que eu já vi foi essa aí. A de 2018. 18 era muito boa. E a de 22 também, eu acho que é uma das mais patéticas também, por ter perdido pra Croácia de uma forma assim, bizonha. Bom, então a gente encerrou o assunto seleção. Agora só dar uma repassada nos outros jogos, tipo, aconteceram os outros jogos das eliminatórias. A Argentina entrou em campo contra o Brasil já classificada para a Copa do Mundo, porque mais cedo o Uruguai empatou 0x0 com a Bolívia fora. Teve um jogaço que muita gente não assistiu porque estava assistindo Argentina e Brasil. Colômbia e Foi Paraguai. Colômbia e Paraguai 2x2. Colômbia abriu 2x0, Paraguai buscou empate. Buscou empate lá na Colômbia. Lá na Colômbia, um jogo difícil. Luiz Dias jogando bem de novo. Luiz Dias é um dos Craque, melhores craque de jogadores bola. dessas eliminatórias. Craque de bola, eu coloco ele como o melhor. Muito viu? bom. Tivemos um empate fraco entre Chile e Equador. Equador e Chile, um jogo muito fraco. E a Venezuela venceu por 1x0 a equipe do Peru e fica bem próxima a conseguir sua primeira vaga na Copa do Mundo. Hoje a Venezuela é a 7ª colocada, iria para repescagem. Tem grande chance da Venezuela participar pela primeira vez na Copa. Olha, se colocar Venezuela e Brasil hoje... O Brasil empatou os 2 Olha jogos com a só. Venezuela nas Não eliminatórias. vem falar que Isso o Brasil não ganhou da existe. Colômbia também, porque o Brasil ganha na Colômbia na sorte, na minha opinião. O Brasil vai sair das eliminatórias empatando os 2 com a Venezuela, perdendo e empatando com o Uruguai e perdendo os 2 da Argentina. Vocês acham que tem realmente um potencial para ganhar uma Copa do Mundo com isso?
Pelo amor de Deus, assim. Não é Vai uma ter coisa- trabalho, hein? O buraco é bem menos embaixo do que parece. Então, se a gente manter toda essa politicagem que a seleção brasileira tem, meu, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Bom, agora então, saindo do principal clássico da América do Sul para um dos principais, se não o maior clássico do Brasil, amanhã tem derby. Final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Jogo de ida, o Corinthians venceu no Allianz Parque com um gol de Yuri Alberto. Bom, o que vocês estão esperando para esse jogo de volta, né? A preparação, muitos jogadores voltando da data FIFA. Temos Estevão, Richard Rios. Do lado do Corinthians tem o Carilho, Romero. tem o Memphis voltando da Holanda. Romero, Qual a sua expectativa para essa final, hein? Carilho também. Olha, pelo que eu tenho visto recentemente, esse resultado do Corinthians deixa eles com a mão na taça. Sabe? Eu acho impossível o Palmeiras ir para a Neoquímica ganhar o jogo, levar para os pênaltis e ser campeão. Não, com certeza não é impossível, porque o Palmeiras é um elenco muito bom. Agora, eu acho muito difícil, acho a tarefa muito árdua você chegar na Neoquímica com aquela atmosfera extremamente hostil, que é a Gaviões da Fiel, e você sair de lá com o resultado positivo. Sem contar que o Corinthians é um time muito bem organizado, é um time muito fechado, e se precisar, eles vão bater para ganhar o título. Então, eu vejo o Corinthians com uma situação muito favorável. Com certeza, concordo com ele também. Porque o Corinthians, assim, é uma equipe que está demonstrando que o Palmeiras não está demonstrando nessa temporada. Não é que é garra, né? O Corinthians, assim, eu acredito que a chegada do Memphis Depay no ano passado foi uma virada de chave para o Corinthians, né? Porque a torcida abraçou o jogador, abraçou o time e levou a equipe a conseguir uma posição assim que a gente nem pensava, né? Que era pré-Libertadores, todo mundo contava que o Corinthians ia cair, mas após a chegada dele mudou muita coisa, né? Não só dele também, né? Mas é que eu tô falando questão mais midiática, vamos dizer assim, né? Agora, hoje em dia, você vê um Palmeiras medroso. Eu vejo o time do Palmeiras, assim, sem uma perspectiva de mudança, sabe? Eu vejo que, por exemplo, quando você entra com o Corinthians no Allianz Parque, numa primeira final, sabendo que lá em Itaquera é um estádio chato para você jogar, você não pode entrar de uma postura, assim, ruim, uma postura com medo também, né? Você não pode chegar dessa forma. Então, o Corinthians conseguiu um resultado muito bom. Para mim, o André Carilho foi o melhor jogador do primeiro jogo da final, porque ele segurou completamente o meio de campo do Palmeiras e eu acredito que não vai ser diferente na quinta-feira. Então, assim, eu ainda acredito que o Palmeiras possa sim reverter a situação, até porque o Palmeiras tem um psicológico forte, né? Por mais que no domingo retrasado não teve psicológico forte, muito pelo contrário. Mas também a gente tem que ressaltar que o Palmeiras perdeu todos os jogos do primeiro jogo da final e virou todos, né? Tá. Mas no Allianz Parque, o jogo da volta. Sim, verdade. Mas esse Palmeiras do Abel, ele é muito surpreendente. A gente não sabe como é que vai acontecer, né? Se ele vai colocar um jogador X, vai colocar outro jogador, entendeu? Como é que vai vir formado. Então, assim, o Ramon Dias, ele já tem esse problema de questão a fazer uma formação tática diferente, né? Então, ele às vezes pode entrar e fazer alguma coisa errada e a gente sabe como é que o Palmeiras ele age quando o time entra mal, né? O Palmeiras pune. Então, você pode reparar, o Palmeiras e São Paulo 4-0, o Palmeiras puniu o São Paulo de uma forma assim que o São Paulo nunca vai esquecer. Entendeu? Então, assim, se o Corinthians chegar com uma postura de um time medrosão, assim, também, um time um time desarrumado, vai com certeza perder o jogo. Mas também, lógico, depende da postura que o Palmeiras vai entrar. Sobre o 4-0 do Palmeiras e São Paulo, obrigado a todos os envolvidos em campo, beleza? Só isso. Precisava falar isso, ó. Agora... Desabafar um pouco, né? Oi? Cara? Desabafar um pouco, né? Já fazem 3 anos disso e não dá pra... Nunca mais vai esquecer Você aquilo. não vai esperar tão Nunca vou. cedo. Jandrei fazendo cera com 20 segundos de jogo. Bom, mas você falou do Abel Ferreira. Vendo por ter o resultado contra, o Palmeiras vai ter que sair pra jogar contra o Corinthians, mesmo fora de casa. Mas você vê, mano, que no jogo que o Corinthians venceu de 2-0, o Palmeiras saiu jogando. O Palmeiras foi bem no começo, só que assim, teve muito lance que perdeu, que aí já sabe como é que fica. Aí o psicológico fica como? Fica todo perdido, não sabe o que tá fazendo. O Felipe Anderson, acho que foi um cabeceio dele que ele errou. Aí a partir daí tudo desandou,
né? O Palmeiras não conseguia se armar, tal. Tá que também, assim, o Caio Paulista na lateral esquerda, que vendo o jogo dele como um lateral, não se sabe se ele é lateral, se ele é meio campista, se ele é zagueiro. Porque é um jogador que, pra mim, ele tá em todo o setor do campo, só que fazendo coisa errada, né? Então, diferente, por exemplo, de um jogador que sabe ser versátil, né? Não, ele é muito diferente disso. É um jogador que é lateral, é fixo, mas ele não fica na lateral. Então, foi o que aconteceu, o gol do Rodrigo Garro quando abriu o placar. Você vê que, tipo, ele se embananou completamente, sobrou a bola pro Garro, chutou e fez o gol. Então, é muito detalhe, cara. Eu coloco o derby, por exemplo, como o maior clássico do Brasil, porque ele sempre se decide no detalhe. Independente da fase que os dois times estão, nunca um é favorito. Eu sempre falei isso e sempre vou dizer. Pode falar que é o Internacional e Grêmio, porque sempre sai porrada. Pode falar que é o Cruzeiro e Atlético Mineiro e tal, por uma da qualidade técnica que os dois times têm atualmente, mas independente, cara. É um clássico assim que sempre vai ter provocação e sempre vai ter um jogo bem jogado, né? Ultimamente, em 2021, 2022, 2020, esses anos assim, o Palmeiras sobressaiu, mas você pode reparar também nos anos anteriores também que o Corinthians sobressaiu. Então, você vê que é muito parelho, cara. É uma rivalidade assim muito legal, assim, de você saber que existe e assistir e prestigiar de uma forma que o futebol ele fique cada vez mais intenso, né? Vamos dizer assim. E bonito de assistir. Dá pra se dizer que o derby talvez é o clássico que mais para o Brasil. Ah, eu tenho certeza. Talvez com o Fla-Flu pelo histórico do Fla-Flu que é. Não, mas É o acho que Grenal, né? atualmente Não tem a menor comparação. ou Hoje é o Palmeiras e o Corinthians ou o Grenal, no máximo. então. É, Que o Grenal pra mim ele é muito pau a pau os dois. O Grenal ele todo mundo sabe o histórico que o Grenal gera. Só que exemplo, uma mãe de casa que não torce, que tem um filho corintiano, ela não vai parar pra assistir um Grenal, mas ela vai parar pra assistir um derby. Ah, vai. Porque é um evento muito importante para a sociedade brasileira até, digamos. O derby é um dos principais clássicos, se não, para mim, também é o principal clássico do país hoje. E continuando um pouco lá sobre o Abel, ele vai ter que criar. Só que, recentemente, o time não vem criando nada. Ele só tem duas táticas. Cruzamento na área e bola no Estevão. Ó, Hoje isso é mesmo. Estevão muito bem marcado pelo Angileri no jogo de ida. Nos jogos contra o Corinthians, em jogo grande mesmo, né? Vamos ser sinceros, o Estevão ainda não apareceu para um jogo decisivo. Não. Hoje, esse jogo agora, o Estevão vai ter que se provar. Ele tem que... Eu acho que assim, o Estevão, ele ainda tá com uma mente de um garoto, sabe? Diferente do Endrick, o Endrick já entrou com uma mente de homem, sabe? E o Estevão não tá errado disso, porque até porque a gente tem nós somos próximos da idade do Estevão, e a gente não tem essa maturidade toda também. Então a gente jogar é muito fácil, né? Só que é muito nítido a questão mental de um e de outro. O Endrick, por exemplo, em todo clássico, ele chegava com sangue no olho, seja para bater nos caras, seja para fazer um gol, seja ali para agitar o time, é muito diferente, entendeu? Contra o São Paulo, o jogo que, se eu não me engano, foi 2-0 pro Palmeiras no Morumbi, que ele fez o gol. Pô, é assim, ele não jogou nada, mas quando teve a oportunidade de fazer o gol, ele fez. O Estevão é diferente, o Estevão ele vai, ele cria, ele dribla, ele arma muito bem, só que na hora de decidir ele não decide. Então eu acho, na minha opinião, passa muito pelo comportamento dele ainda, sabe? Ele pode ser um cara muito regrado, pode ser um cara muito dedicado, ele pode ser muito, mas falta maturidade. Então, eu acho difícil, assim, quando um jogador ele tá nessa fase, assim, de ter uma certa perspectiva de mudança. Então, quando ele perdeu o pênalti pro Hugo Souza, pra mim provou muito. Você olhava pra cara do Estevão, você sabia que ele tava com muito medo, né? O Hugo é um goleiraço, então você não pode, assim, tipo, ficar com medo contra um goleiro desse. Você tem que fazer o básico, né? Na minha opinião, naquele lance, ele tinha que chutar a bola no meio, porque com certeza o Hugo ia cair para algum lado, né? Ele não ia ficar parado. Sim, eu acho muito injusto você pedir um garoto de 17, 18 anos para que ele vá lá e decida um clássico na casa do rival com 45 mil pessoas se chegando por uma hora, 2 horas, sabe? Mas do tamanho da promessa que ele é, do tamanho do estelismo que ele tem provado contra outros times em outros momentos, você fica decepcionado quando o principal jogador do seu time não está lá para ajudar vocês a ganharem o jogo. E agora, se o Palmeiras quiser ganhar, eu acho que vão ter que passar muito mais pelo elenco como uma unidade do que só pelo Estevão criando coisas e o Richard Rios ajudando no meio campo e eles tentando jogar a bola na área. O Palmeiras vai ter que ser mais criativo que isso, vai ter que entrar com mais foco do que isso para ganhar o jogo.
também é um negócio. Você quiser ficar cruzando bola na área, beleza. Mas tem que ter um centroavante que consiga fazer os gols. O Vitor Roque não é um centroavante de cabeceio. Ele é um centroavante de explosão, um centroavante que ganha no físico, na velocidade. Drible Você colocar também ele é bom. pra... Drible, ele é bom. Mas você colocar ele pra brigar com o Félix Torres, com o Gustavo Henrique, você não consegue. Não, dá certo. E o Flaco Lopes também não tá numa fase boa. Não, o Flávio Lopes, ele era pra ser teoricamente, né, esse centroavante que segura, mas assim, você vê que o próprio nome condiz, né, Flaco, né, dizem que esse apelido que ele ganhou foi muito por conta do físico dele, né, porque ele sempre foi magrinho e tal, mas na minha opinião, acho que na época, quando contratou ele o Miguel Merentiel, colocava o Merentiel como esse jogador que segurasse zagueiro, e o Flaco Lopes é o cara do gol, só que o Merentiel saiu rapidamente e o Flaco não é o cara do gol. Eu acho que o que prejudicou bastante o Flaco Lopes no Palmeiras foi o gol que ele perdeu contra o Atlético Paranaense, em 22, se eu não me engano. Então, beira muito disso, né? Agora, eu acho que, agora falando um pouquinho mais do Corinthians, é um time, assim, que, na minha opinião, tem tudo pra ganhar esse jogo. Tem tudo. Tá, parece que o roteiro tá feito pra eles ganharem o jogo. Atmosfera. A atmosfera, o time tá bem, tá jogando, tá redondinho, por mais que perdeu assim do Barcelona, independente, Motivação. entrou na casa do rival e jogou muito bem, assim, não tem como negar isso. Tem o Yuri Alberto que tá numa fase extraordinária, eles têm tudo pra ganhar. Eu acho que se eles perderem, vai ser porque eles perderem pra eles mesmos, ou porque o Abel ele vai entrar com sangue no olho mesmo, porque quando o português quer ganhar, não tem como, não. Muitas vezes o Campeonato Paulista serve pra isso. Esse Paulista foi igual, eu tô associando ele igual o Paulistão de 2021 pro São Paulo. O time está numa fila sem títulos. Tem que começar de algum lugar a quebrar isso. O São Paulo começou em 2021. Aí depois foi a Copa do Brasil e a Supercopa. O Corinthians, a virada de chave tem que ser esse campeonato. Porque, só cortando rapidinho, eu acho que se o Corinthians perde esse título, eu acho que vai desandar muita coisa. Porque assim, primeiro, você vai perder pro seu maior rival dentro da sua casa. Ainda mais de De ter virada, caído né? na pré-Libertadores. De ter caído na pré-Libertadores. Eu acho que o Ramon Dias não vai continuar se perder essa final. Eu acho que também, assim, se por algum acaso algum jogador comete algum equívoco, algum erro ali, principalmente os jogadores que são mais midiáticos, a mídia vai cair em cima de todos eles, assim. Então, eu acho que, assim, a pressão, na minha opinião, tá do lado do Corinthians. Se toma um gol ali do Palmeiras, olha, eu não sei, eu sei que a torcida conduz muito e tal, mas eu não sei não, porque assim, primeiro que o Palmeiras é um time muito forte mentalmente, né, tecnicamente também, mas se perde esse jogo, se perde no comecinho assim, eu acho que o Corinthians não segura o Palmeiras não. E a torcida vai cobrar, viu? Ou Porque já caiu na pré-Libertadores depois de ter feito um milagre pra alcançar no passado. E aí você perde de virada, em casa, pro seu maior rival. Tendo feito a melhor campanha da primeira fase. O time tem uma derrota só no Paulista. Verdade. derrota pro rival, né? Perdeu o clássico pro São Paulo no Morumbi. E aí você junta tudo isso com o Brasileirão começando no domingo, ele sendo que viajar pra Salvador pra enfrentar o Bahia na Fonte Nova, o Corinthians vai entrar no... O Corinthians pode correr um risco sério, caso perder esse jogo, de entrar nesse ano da mesma forma que começou ano passado. Pois é. Sabe? Bom, falamos sobre muitos personagens do derby, né? Nada melhor do que fizermos um mano a mano. Ixi, vamos lá. Vamos entrar em... Vai dar polêmica. Temos que ter polêmica por programa, vai? Vamos lá. Bom, começando, Hugo Souza e o Everton. Eita. Aí, hein? Ai. Olha, hoje em dia eu aceito o Hugo Souza mais do que o Everton. Pra ser bem sincero. Olha, assim, o Everton ele é um dos maiores goleiros da história da Sociedade Esportiva Palmeiras pelo que ele fez na Libertadores de 2020, né? 2020, mais ou menos. O jogo contra o River. Olha, assim, não só esse jogo, ele jogou muito essa temporada. Ele jogou muito também nas temporadas passadas, foi um cara importantíssimo. Você pode ver o pênalti que ele defendeu contra o Tiquinho Soares no Brasileiro de 23, o pênalti que ele defendeu contra o Rubens na Libertadores de 22. Assim, ele é um goleiraço. Mas atualmente o momento é do Hugo, porque a gente pode reparar pelos últimos jogos, um cara que defendeu pênalti decisivo, goleiro assim que, querendo ou não, ele dá uma certa segurança do que ele tá fazendo, assim, ele tem uma postura assim de realmente um cara que se identificou muito com a torcida corintiana, né? Então, Hugo Souza. Bom, e só voltando rapidão ao assunto seleção brasileira,
podia ter chamado o Hugo, né, Dorival? Em vez de ficar convocando o Lucas Perry, que você não dá minutagem. Nossa O Senhora. Bento, que se mostrou um covarde no jogo. O Hugo tá jogando bem no Brasil e você não convoca. Mas meu voto também é Hugo. Hoje, o Everton é um baita de um goleiro, eu sou muito fã dele, mas hoje não tem comparação. O Hugo, pra mim, briga a posição, talvez, com o João Ricardo Fortaleza, pra ser o melhor goleiro do país. Dito isso, o Hugo pode muito bem falhar na final do Paulista, como falhou na pré-Libertadores. Né? Porque futebol é imprevisível. Pois é, os caras da produção aí também tá tendo uma gritaria aí. É. O pessoal tá animado, né? Estão gostando aí. Os caras estão gostando da Então. 11 contra 11. Estão animados pro clássico, né? Falou Recebi do umas Hugo. palavras profanas aqui pelo espelho. Então. Agora Bom, Mateuzinho e Mike. Marcos Rocha saiu machucado no jogo de ida. Sim. E o Mike entrou. Mateuzinho e Mike. Ai, com dor no coração, Mateuzinho, viu? Porque, ó, o Mike, ele é um jogador que ele demonstra assim ser um bom jogador, sabe? Ele tem postura de bom jogador. Só que, infelizmente, ele é um jogador que se machucou muito, né? Eu acho que isso fere um pouco, mancha um pouco a carreira dele, sabe? Na minha opinião, um pouco. Até porque em questão de minutagem, né? Isso prejudicou bastante ele nesses últimos tempos aí. É um jogador assim que ele é um extra classe também. Mas né, ultimamente, contra o Corinthians até mesmo, no primeiro jogo da final, não jogou nada também. Então, coloca o Mateuzinho pelo momento em que ele está vivendo pelo Corinthians. Eu acho que é até o melhor momento da carreira dele. Bom, vou dar o meu voto, desculpa te cortar, mas é um duelo pra mim nivelado por baixo. Pra mim hoje são posições fracas, não só nos dois times como no futebol brasileiro. O Mike já viveu momentos melhores no Palmeiras. A temporada dele de 2023 é absurdo que ele joga. Foi a melhor. E o Mateuzinho, ele começou mal no Corinthians, depois ele deu na arrancada do time, ele jogou muito. Aí ele vem jogando bem, jogando mal, depende também do dia, do jogo em específico, mas nessa eu vou ficar com o Mateuzinho. Eu gosto muito do futebol do Mike, mas como o Rodrigo falou, ele não fica em campo, né? Se machuca muito. E pelo que eu vi da bagunça que foi a defesa do Palmeiras no primeiro jogo, eu vou ter que ir de Mateuzinho aqui. Murilo e Félix Torres. Pra mim, No caso, Félix Torres e Murilo por conta que é em Itaquera. por mim não tem nem comparação. Isso é Murilo por muito, né? Murilo O Murilo é um zagueiraço. O Murilo, assim, ele não tá na melhor temporada dele também, mas é um zagueiro que sempre deu conta do recado. É um zagueiro, assim, que ele sabe fazer a contenção, sabe marcar. É um zagueiro que tem muita decisão, né? Ele tem precisão também no passe, é um jogador que sabe armar também na saída de bola, é um jogador que também é muito bom, um jogador que dá suporte no ataque, bom cabeceio. Pra mim é tudo que o Félix Torres não tem. Então, Murilo, por muito. Sim, eu acho o Murilo talvez o melhor defensor dos 8, juntando as duas equipes. Então, ele é muito completo, gosto muito dele, já me fez passar raiva algumas vezes. Murilo, muito acima. Agora, pra minha opinião, polêmica. Hoje o Corinthians tem, se for somar todos os zagueiros, o Corinthians não tem um que preste. O Tchoca é um jovem... A produção ficou brava com a minha opinião, mas ok. O Tchoca é um jovem que se destacou emprestado pelo Ceará, beleza. Mas colocar toda a pressão no moleque não dá. O André Ramalho não vem jogando nada. O André Ramalho tá mal nesse início de ano. Não dá pra confiar no Kaká. Convenhamos, o Kaká é um zagueiro fraco. Demais. O Félix Torres, muito estabanado. O mais confiável é o Gustavo Henrique, eu acho. Que também não é as mil maravilhas. Então, pra mim, nessa é fácil. É Murilo. E já abrindo a outra votação, pra mim também é fácil. Entre Gustavo Henrique e Mikael. O Mikael chegou pra mim, contra o São Paulo, ele jogou muito. Olha, Ele colocou o Caleri no bolso pra mim no jogo contra o São Paulo. Mikael. sim, eu concordo. O Mikael, eu acho que ele tem que entender um pouquinho que ele não é ídolo ainda, tá? Ele não é um zagueiro assim que a torcida tá jogando pra ele, que não pode criticar ele, porque eu vi que na final, por exemplo, ele cercou, né, o Yuri Alberto no lance que ele sai cortando e faz o gol. Eu acho que devia chegar ali rasgando o Yuri Alberto, não, preferiu cercar também, óbvio, não é só culpa dele, é culpa dos 5 defensores que estavam ali do lado, né? 5 defensores não, 5 zagueiros e meio-campistas, né, vamos dizer assim, para tentar contextualizar melhor. Mas, pô, o Mikael, ele entrou muito soberbo, ele teve um lance assim que ele chutou a bola, né, acho que se não me engano foi no segundo tempo, que ele resolveu, em vez de ele tentar passar a bola, tentar fazer uma articulação assim melhor, tentar envolver, ele resolveu chutar a bola e a bola quase foi para a lateral.
Tá vendo? Então, assim, Mikael, você é um baita do zagueiro, assim, é inevitável isso. Mas você ainda não é craque e você não é ídolo do Palmeiras ainda também. Então, mas mesmo assim, o Mikael é melhor que o Gustavo Henrique. Dito isso, Mikael é bem melhor que Gustavo Henrique do que o Mikael. Bom, Angileri e Piquerez. Opa, boa briga. Bom duelo. Boa briga, mas ainda pra mim não tem um que se sobressai, né? Sim. Nossa, o querido uruguaio Piquerez pra mim ganha por muito, por ser um lateral que tem muito o que agregar à equipe do Palmeiras, seja taticamente, mas também pela questão de espírito. É um cara muito vencedor, né? Então, pra mim já parte muito disso. Então, Piquerez. Eu também vou com o Piquerez nessa, mas o lateral do Corinthians foi um jogo sensacional. Meu primeiro ida contra o Paulista, e ele pode muito bem fazer de novo e se jogar melhor que o Piquerez nessa partida. Entretanto, eu ainda acho que o Piquerez tem um teto maior e tem uma constância bem melhor do que a dele, então Piquerez. Bom, só pra não ser por zero, eu vou votar no Angileri por 2 motivos. Eu gostei muito da partida que ele fez no jogo de ida da final. Ele anulou totalmente o Estevão. O Estevão não conseguiu fazer nada no jogo. E pelo Piquerez estar voltando de lesão. Isso é um quesito muito forte no jogador hoje em dia. Lógico, eu gosto muito do Piquerez, é um baita jogador, mas só por isso eu vou votar no Angileri ainda. Tá. Aí o duelo dos Martínez. José Martínez do Corinthians e M. Martínez do Palmeiras. Olha, eu acho que esse é um dos duelos mais abertos, viu? Muito difícil esse duelo. Bem aberto. 2 jogadores muito bons. 2 jogadores de seleção. M. Martínez do Uruguai e o José da Venezuela. Olha, é muito aberto esse duelo, porque o José Martínez, ele é um jogador, assim, que ele entendeu o espírito, né, do clube que ele está defendendo, porque é um cara que não desiste de nenhum lance, é um cara que também, a gente pode chamar ele já de coringa, né, porque ele pode ser ponta também, é um cara que sabe armar, é um cara que sabe defender, é rotativo também, é um jogador, assim, muito bom. Agora falando do M. Martínez, é aquele volante raiz, né? O cara que chega junto, um cara que faz muito bem a proteção, muito bem a contenção. Eu acho que, nesse caso, eu vou votar no Martínez corintiano por conta do tempo que ele tá. Mas assim, eu acho que o M. Martínez também tem um potencial muito grande para agregar a equipe alviverde. Eu vou com o corintiano também, o José Martínez, porque primeiro que eu já vi muito mais jogos dele do que do M. Martínez, não vou mentir aqui, mas ele é um jogador muito raçudo, ele parece em todas as jogadas, impressionante. Todo o meio campo ele parece estar lá, gosto muito dele, já vi ele jogando pela Venezuela também, ele parece um jogador muito completo, e acho que você falou também, que ele encarnou muito bem o espírito corintiano. Pra mim é a cara dele fazer umas 10 faltas no meio campo no jogo de amanhã. O que ele vai dar de porrada no Veiga pra impedir que ele consiga criar jogada, acho que... Não só nele, né? Não Acho só que nele, Estevão, vai. Meu campo inteiro. Eu também vou votar no José Martínez por ter visto ele jogando mais tempo. O M. Martínez eu gosto muito do futebol dele, mas o José Martínez hoje tá à frente... Ele tem muito o que provar ainda, sabe? Não dá pra gente colocar ele como melhor assim da posição atualmente por conta do tempo mesmo, sabe? Mas é um ótimo jogador também. Agora a outra disputa, Ranieri e Richard Rios. Pra mim, eu vou começar já... Eu acho que, mesmo tendo falhado nos 2 clássicos contra o Corinthians esse ano, o Richard Rios é um baita de um jogador. O que ele jogou na Colômbia contra o Paraguai, eu vi um pouco do jogo de relances hoje, ele jogou muito ontem. E pelo que ele joga já pela Colômbia, que ele jogou na Copa América do ano passado, e o que ele faz no Palmeiras, ele é muito bom. O mata-mata, a semifinal contra o São Paulo, ele foi um dos melhores jogadores em campo, se não o melhor. Eu vou votar no Richard Rios nessa. Pra mim é muito desequilibrado. Eu também vou de Richard Rios. Ele é um jogador muito bom, muito superior ao Ranieri, tá? Em todos os aspectos do jogo. Só que eu acho que tem uma ressalva legal fazer, porque ele jogou ontem, terça-feira, ele volta a jogar quinta-feira, pode ser que ele seja inteiro, pode ser que ele performe um pouco abaixo da linha dele, que é muito alta, mas pode ser que ele não jogue tão bem quando a gente está acostumado a ver ele. Mesmo assim, Richard Rios. Olha, o Richard Rios colombiano, vamos dizer assim, tá? O Richard Rios da Colômbia, ele é muito diferente do Richard Rios do Palmeiras. Mas não dá para negar o que ele tem, assim, a qualidade técnica que ele tem,
seja um negócio, assim, de maluco, na minha opinião, porque é um dos melhores meias, assim, que eu já vi jogar pelo Palmeiras, assim, sem sombra de dúvida. Só que o que acontece é o seguinte, ele tem que parar, assim, de querer inventar, né? É um jogador, assim, que entregou quase duas vezes já, principalmente pro Corinthians, né, nesses últimos jogos. E sempre, às vezes, quando sai um gol besta do Palmeiras, contra o Palmeiras, né, no caso, sempre sai pelos pés dele. Então, assim, ele é um jogador que ele tem que entender também que o time não joga pra ele, né? E ele também não é o craque do time. Mas, né, você vê em comparação ao Ranieri, a qualidade técnica é assombrosa a diferença dos dois, né? Então, Richard Rios por muito. Agora tem uma dúvida no Palmeiras. Foi especulado o Maurício. Eu acho difícil. Então, eu não vou colocar o Maurício por estar voltando de lesão. E aí a gente teve que improvisar. Carille e Facundo Torres. Opa. Isso aí, infelizmente, não tem como não falar do André Carille, né? O cara, pra mim, foi o melhor jogador em campo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O que ele dominou o meio de campo. Não deixou ninguém passar. Armou jogadas, assim. É um cara que tem uma visão de jogo muito boa. E você vê que, assim, na época que ele jogava no Watford, né, no Al Hilal, ele jogava mais pelas beiradas, né? Agora ele joga mais centrado, né, mais no meio. É um jogador que consegue, assim, ter muita inteligência, muita visão de jogo, cara. Então, atualmente, assim, na minha opinião, tá? Pra mim, é o melhor jogador do Corinthians, atualmente. Então, André Carille. Sim, foi outro jogador que dominou o jogo de ida. Também estava na data FIFA, então também vamos abrir um pouco o olho para isso. Mas eu não acho que faça tão impacto assim para que eu não escolha ele no lugar do Facundo Torres. Eu vou de Carille. E eu acho que ele pode muito bem fazer um jogo muito parecido com o primeiro. Talvez não domine tanto o meio campo, mas com certeza é um jogador muito importante para que a máquina do Corinthians funcione, né? Para a engrenagem rodar, ele tem que passar por ela. Pra mim, o Carille, ele disputa o prêmio de melhor jogador do Campeonato Paulista. Sim, com certeza. Ele, pra mim, é Carille e Memphis Depay hoje. Os dois, pra mim, disputam. E o Carille à frente ainda, eu acho. O Carille, pra mim, é muito à frente. Você acha que muito à frente? Porque, assim, é um cara que, assim, se você for parar pra pensar no futebol coletivo, vamos dizer assim, se você não tem um jogador igual o André Carille, vai funcionar? A gente tava falando da seleção brasileira agora. A seleção brasileira não tinha um jogador igual ele, a característica dele. O Carille no Brasil faria muita diferença. Um cara que, sim, ele consiga fazer diferença no meio de campo, assim, que consiga armar e consegue defender. Ou seja, querendo ou não, é ser rotativo, né? Um joker, vamos dizer assim. Então, eu acho que, assim, o Corinthians, há muito se passa pelo pé dele. Então, eu coloco ele, assim, como o jogador mais importante atualmente. Eu acho que na temporada passada para o Corinthians foi o Rodrigo Garro, o mais importante, mas eu coloco o peruano hoje muito por conta do que ele faz no meio de campo, né? Então, igual eu falei aqui no começo, o meio de campo é o setor mais importante do futebol, né? Se não tem meio de campo, morreu, né? O seu time fica todo perdido. Então, o Carille é o comandante disso, né? Então, pra mim, passa muito por ele. Então, se não tem, tipo, meio campista, não tem ataque. Se não tem meio campista, não tem defesa, entendeu? Então, pra mim, parte muito disso. Então, voltando ao argumento, eu vejo o Carille hoje um dos favoritos, não o favorito, a ganhar o prêmio de melhor jogador do Paulista, contudo, o Carille. E o Facundo Torres não é ruim jogador, ele é bom jogador, eu mas acho. Mas ainda tem que se provar mais. Mas tem que se provar ainda. Chegou agora, não dá pra tirar conclusões. Um dos duelos mais legais, Garro e Veiga. Opa. Interessante. Quem que começar a falar desse aí? Eu começo sim. Fala aí. Eu entendo que o Garro foi o ponto de virada pro Corinthians fugir do rebaixamento. O Mendes foi importante pela mídia, o Yuri voltou a fazer gol, mas o cara que salvou o rebaixamento, salvou o Corinthians do rebaixamento, se chama Rodrigo Garro. Rodrigo Garro foi o cara crucial pro Corinthians virar. Porque o Corinthians precisava de um cara de liderança e alguém pra criar jogada. O Corinthians era pobre de jogada antes. Dito isso, o que o Rafael Veiga consegue fazer em clássico é absurdo. O cara, ele... Decisivo demais. Ele é decisivo demais. Contra o São Paulo, ele fez um bom jogo e nem por ser muito ofensivo. Defensivamente, contra o São Paulo, ele jogou muito. Jogou bem mesmo. E quando precisar, ele pode aparecer. É um duelo muito equilibrado. Mas pelo Garro ter todo o problema que ele teve no início da temporada, pelo acidente na Argentina, aí ele passou por lesão. Ele voltou a jogar bem recentemente? Voltou. Mas eu ainda vou com o Rafael Veiga hoje. Olha,
Eu gostaria de falar que eu vou com o Veiga, mas eu sinto alguma coisa, eu tenho um instinto que me fala pra ir com o Garro. Ele não tá no nível que ele estava na temporada passada ainda. Acho que ele pode chegar lá de Ainda volta. ele pode voltar. E eu entendo que o Veiga é um jogador muito importante pro Palmeiras e que ele é muito decisivo, sim. Mas alguma coisa me diz internamente que o Rodrigo Garro vai ser mais importante para essa partida do que o Veiga vai pro Palmeiras. Olha, vou falar assim. Eu vou pegar uma questão tipo mais histórica, né? Igual você tipo deu uma ressaltada. O Rafael Veiga é um cara muito importante em clássico. É um jogador que atualmente, não só atualmente, mas também antigamente, é um cara que sempre tirava um coelho da cartola. Independente do jogo, como é que como é que o jogo tava, né? Qual que era a fisionomia, ele sempre é um cara que ele tenta fazer alguma coisa. E quando ele não joga bem, o Palmeiras não joga nada. Então, eu acho que o Palmeiras é um pouco dependente do Rafael Veiga nesse quesito, né? Até porque a gente tava falando bastante do meio de campo, e se não tem um meio armador no setor do ataque, dificulta muito, né? Então, eu coloco o Rafael Veiga como melhor por conta do poder de decisão dele, né? Então, é um jogador que é ídolo do Palmeiras, é um jogador que foi extremamente importante para títulos, fez gol em muitas finais e discorre muito disso, né? Até porque, tipo, contra o Corinthians também ele já puniu. Então, Rafael Veiga. Esse corte vai dar o que render depois da final, beleza. Mas. Ou pra bem ou pra mal. Eu acho que esse é o duelo mais aberto. O duelo dos craques dos times. Memphis e Estevão. Nossa, pra mim, assim, tem uma diferença estrondosa de um para outro. Porque, assim, o Memphis é um jogador muito bom. Assim, é um cara que ele é muito técnico, é um cara que consegue dar um suporte muito bom pro Yuri Alberto ali na frente. Eu acho que o Yuri não teria a mesma quantidade de gols se não tivesse o Memphis no time. A gente pode ver até pelo primeiro jogo da final, quem deu assistência foi o Memphis, né? O Memphis conseguiu achar Tá que assim, o Yuri Alberto estava muito bem posicionado, né? Conseguiu abrir, de certa forma, a linha defensiva do Palmeiras, né? O Memphis com muito espaço. Mas pra mim um deles tem uma técnica absurda, né? Tem um potencial muito grande no futebol. E ele se chama Estevão, né? Então, é um jogador que tem muita qualidade técnica, é um jogador que ele precisa se provar um pouquinho mais em clássico, mas o Estevão é um jogador assim que tem muito mais qualidade técnica. Eu tô falando disso, tá? Parte muito disso. E o Memphis também não é um jogador que a gente pode falar que aparece em clássico também, né? Então, Estevão. Cara, um duelo muito difícil de opinar, muito difícil. Mas eu sigo pela experiência de decisão. Não por aparecer, mas já ter vivido esses momentos decisivos em campeonatos. Eu vou votar no Memphis. Eu acho que, muito que o Rodrigo falou, o Memphis é um cara que faz o Yuri Alberto jogar melhor. Ele faz o time do Corinthians também ter uma rotação melhor. E não é só ao redor dele. Ele faz todo o Corinthians e ele ajuda o Corinthians a... Exemplo, o Carille, ele avança mais porque o Memphis atrai a marcação. O Martínez aparece mais no ataque porque sobra alguém marcando aonde? Quem? O Memphis. O Garro e o Memphis estão marcados por serem os craques do time. Sempre vai sobrar espaço para alguém. E por isso eu acho que o Memphis tá um pouco à frente do Estevão hoje. Olha, se eu fosse falar qual dos dois eu acho melhor, eu iria de Estevão, sem dúvida. Porém, eu acho que assim, Estevão tem a capacidade de mudar o jogo sozinho, individualmente, maior que o do Depay. Eu acho também que o Estevão é mais habilidoso. Ele tem um estilo de jogo mais bonito e que está funcionando muito bem, salvo clássicos, salvo contra jogos grandes, está funcionando muito bem. Então eu acho que o Estevão tem a capacidade de mudar o jogo mais do que o Depay. Entretanto, ele não apresentou isso ainda. E eu acho que o Memphis é mais importante para o elenco do Corinthians como um todo do que o Estevão é. Porque o Estevão desapareceu no primeiro jogo e o Palmeiras não teve nenhum ataque absurdo, o ataque do Palmeiras foi muito fraco. Mas, dito isso, o Memphis, apesar de não ter feito gol, deu assistência, tudo bem, o Roberto fez boa parte do gol, mas eu acho que o Depay é mais importante para o elenco inteiro do Corinthians e para o ataque do Corinthians do que o Estevão se ele for anulado. Então eu vou de Memphis igual a você. Bom, finalizando o ataque, Yuri Alberto e Vitor Roque.
Eu acho que esse duelo, ele é um pouco, assim, tipo, ele é um pouco fora por conta do tempo também que o Vitor Roque tá, né? O Vitor Roque tá há pouquinho tempo. Teve 2 jogos pelo Palmeiras. Então, 2 A jogos, semifinal assim, e o jogo de ida da final. Então, a gente vai falar que o cara jogou mal os 2 jogos? Não, o primeiro que o Vitor Roque conseguiu fazer a graça dele, né, em cavar um pênalti. É um jogador que ele tenta, assim, você vê que ele tem uma qualidade técnica absurda. Ele chega assim no ataque como ninguém, tanto que teve assim um lance contra o Corinthians, né, que ele cabeceou, a bola foi pra fora, que ele chegou assim com tudo e tal. É um cara muito rápido, muito inteligente. Primeiro que parte muito da ideia que ele é ambidestro, né, então facilita demais. Portanto, não dá pra não falar do Yuri Alberto, né. O Yuri Alberto tá fazendo muito gol, é um cara que tem uma visão de jogo assim excepcional. O primeiro gol que o Corinthians fez, que é o único gol que o Corinthians fez lá no Allianz Parque, passou muito disso, né? Um cara que conseguiu tirar de 5 marcadores praticamente, chutar a bola no cantinho. Então, pra mim, sem sombra de dúvida, Yuri Alberto. Eu acho uma comparação que acaba sendo um pouco injusta, né? O Tigrinho, né, o Vitor Roque, está na fase de adaptação, jogou poucos jogos na Europa, então é como se ele tivesse passado um ano machucado. Ele não esteve muito campo e agora está voltando a jogar no Brasil, em outro lugar, né? Readaptado em um outro time, um novo esquema. Eu acho o Vitor Roque um bom jogador, né? Não ter feito atuações absurdas, mas é claro, ter jogado 2 jogos. Então acho muito injusto a gente fazer essa comparação, porque o Yuri Alberto tem mais gols, tem mais jogos, tem mais experiência com o time, já está inserido no esquema tático do Corinthians e vem fazendo uma ótima temporada, né? Apesar de achar o Vitor Roque talvez mais habilidoso do que ele, eu acho que não tem como a gente não ir de Yuri Alberto aqui. O momento dele é melhor, mas não necessariamente porque o momento do Vitor Roque é ruim. Exatamente. Eu vou muito pelo esquema de jogo. O Vitor Roque ainda não se adaptou ao esquema do Abel. Ou o Abel não mudou para fazer o Vitor Roque jogar melhor. Ou o Abel vai ter que mudar o seu esquema para adaptar no Vitor Roque o jeito de centroavante que ele é, que é o centroavante de explosão. E tipo, ele é parecido com o Endrick. Ele não é o centroavante para brigar, para cabecear, de ficar batendo com o zagueiro. É aquele centroavante de lançamento, toque de bola, drible. Coisa que o Abel gosta, né? Então. Só que ele teve que mudar, porque ele jogava com o Endrick assim. Ele teve que mudar porque ano passado ele jogou com o Flaco. Ou seja, ele tem que readaptar a jogar com esse estilo de centroavante, que é o do Vitor Roque. E o Yuri Alberto, não tenho o que falar. Ele é um dos principais camisas 9, se não o principal camisa 9 do Brasil hoje, com o Pedro machucado, principalmente. E peça crucial pro Corinthians fugir do rebaixamento também. Outro jogador que adora fazer gol em clássico. Acho que é o segundo jogador que mais fez gol em clássico dos paulistas hoje. É ele e o Veiga, se não me engano. E aí, vou ter que votar no Yuri Alberto por isso mesmo. Mas pau a pau, mas hoje o Yuri Alberto tá na frente. Tem técnico? Dá pra gente fazer. Bom, então, é que eu tô vendo o vice sem querer aí, Pra mim não tem nem comparação, né? Pelo não, amor de Deus. Equilibrado. Acho que é o mais é o maior poupa-tempo. O Famoso poupa-tempo. Né? Ramon, você é questionado pelos seus próprios torcedores, cara. O Abel também, sim, só que aí eu acho lunático. Eu acho lunático o palmeirense criticar o Abel Ferreira. Só focar no... Não, pelo amor de Deus, pra mim não tem nem comparação. Sabe? Não dá, Você vê que assim, o maior responsável pelos títulos do Palmeiras aí, o maior responsável por tudo, por toda a glória que o Palmeiras tem, é o português, né? Então... E depois é o Andreas Pereira. Bom, a arte vai aparecer pra vocês aí sobre a escalação que ficou. E nosso último tema, vai começar o Brasileirão, né? Brasileirão de volta, depois de uma temporada graças a Deus, muito boa que tivemos ano passado. Uma das melhores edições de Campeonato Brasileiro que tivemos ano passado. Eu acho que só não supera de 2023 ainda. Foi um campeonato absurdo pra mim. E, bom, teremos jogos interessantes na primeira rodada. Teremos de novo o confronto Palmeiras e Botafogo. Os últimos 2 campeões se enfrentando de novo, agora na primeira rodada. Teremos o confronto das 2 equipes que estiveram na pré-Libertadores, Bahia e Corinthians, lá em Salvador. Caraca, o Corinthians conseguiu ser eliminado e o Bahia classificou ainda na Libertadores. Olha só como é que são as coisas, né? Acho que é o pioneiro, gente. Tem um time aí que realmente tem alergia a pré-Libertadores, mano.
E também teremos, pra mim, um dos melhores confrontos, não só da primeira data, como do campeonato. Flamengo e Internacional. Que pra mim, hoje são os 2 melhores times do país. Nossa, é um, assim, Em se for futebol parar pra jogado. pensar, é um clássico já, né? É, então. Porque, assim, você vê que o Flamengo é um time que já conseguiu criar rivalidade com quase todos os estados, né? Você vê Aham. lá no Em lá no Minas, Sul. o Galo. Lá no Sul, você vê com o Internacional e com o Grêmio. Uhum. Lá no Paraná, com o Atlético Paranaense. Agora você sobe um pouquinho mais, vem aqui pro Sudeste, tem o Palmeiras, que acho que é o maior rival do Flamengo. O assim, Corinthians fora. pela briga das torcidas. Corinthians, As 2 maiores o torcidas. São Paulo não tem rivalidade, mas fez a final com o São Paulo Sim. na Copa do Brasil. Aí o Cruzeiro também. Fizeram final de Copa do Brasil já. Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo perdeu as 2 pro Cruzeiro, 2003 Também, e 2017. Atlético Mineiro nem se fala. Libertadores dos anos 80, o Wright. Além então da você- última final de Copa do Brasil, que os caras ganharam dentro da Arena MRV. Nossa, tem muito Sobe dessa pro Nordeste. também. Rivalidade com o Sport pelo Brasileirão de 87. Caralho. As torcidas nordestinas, eu tenho a impressão que nenhuma gosta do Flamengo. Não, Assim, mas tipo, nenhuma, assim. eu acho que fato. você pode falar mais que eu. Tipo, a torcida do Bahia, eu acho que odeia muito a do Flamengo. A do Sport nem A do Sport, chega a... tipo, não pode chegar ali com a camisa do Flamengo. E olha que são torcidas rivais até. Rivais não, aliadas. São torcidas aliadas, o Sport e o Flamengo. Nossa, isso pra mim Só é que a uma rivalidade no Isso é- clube isso é sim, é isso- gigante. Isso é uma incógnita, É. na minha opinião. Pra mim é um paradoxo, velho. Então. Porque a torcida do Sport é aliada com a do São Paulo e com a do Flamengo. Nossa, é muito esquisito isso. Só que dentro de campo são 2 clubes que se odeiam praticamente. Bom, mas o Flamengo e Internacional, o jogo, hoje talvez são as 2 melhores equipes em futebol desempenhado no Com país. certeza, bicho, Sim, concordo O muito. Flamengo Futebol no do trabalho Inter, do Felipe sensacional. Luiz, que a gente elogiou e falou na era da seleção ali, e o Roger Machado no Internacional. Olha Quem que diria? assim, pra mim o Roger é um dos melhores técnicos do Brasil e quiçá o melhor, viu? Tô falando de, tipo, temporada, atualmente. O Roger, ele, assim, você vê a postura do Internacional na final do Campeonato Gaúcho, cara, assim, é assombroso, assim, quanto que eles entraram pra vencer e quanto o Grêmio entrou pra perder. Então, você pode reparar, o Internacional tem jogadores ali em setores do campo que são bons, né? Você pode até reparar que, tipo, por nome, até não pode ser, tipo, o melhor time do mundo, mas, pô, olha a qualidade coletiva, a qualidade individual que tem lá dentro desse clube, é absurdo, assim. Então, por mais que assim, tipo, o Ener Valencia tem um histórico que não seja tão bom lá, por ter Se bem perdido que o gol lá começou pro bem a Fluminense, temporada o e Valencia. Começou bem. Ainda tem o Borré. Tem o Rafael Borré, infelizmente eu vou colocar até infelizmente porque eu sou fã do futebol dele, do Lucas Alari, não deu certo. Né, aqui Saiu. no Brasil eu acho um bom atacante, você vê que na época do River ele jogou muito bem aqui. O Agora, Wesley jogou bem a temporada passada no a Inter, torcida do Cruzeiro ex-Palmeiras. fica maluca quando souber disso, porque Uhum. o Wesley é odiado ao máximo lá. Pelo Palmeiras eu acho que ele não é tão odiado quanto, porque ele já fez gol, já importante. Gol em final de Copa do Brasil. Então, eu um jogador assim que, na minha opinião, a torcida não pode odiar, mas a torcida do Cruzeiro tem N motivos pra odiar ele. Então, aí você vê que tipo, até vira meio que um contraste engraçado, né? Você vê que o Internacional, o cara sai bem e no Cruzeiro ele vai muito mal. Pra mim, o nível de grandeza dos clubes é muito igual. É muito parecido. Também tem Rocher, um grande goleiro. Bom goleiro. Tem Vitão, que tá jogando muito bem na zaga. Tem o moleque da base, Vitor Gabriel, zagueiro canhoto. Pra mim, é o melhor zagueiro do Brasil. Surgiu muito Vitão, bem. melhor zagueiro do Brasil. E tem o Bernabei, um baita lateral esquerdo, joga muito. E sobre o Flamengo, meio que Precisa comentar, a né? gente nem precisa comentar, porque todo mundo sabe como é o Flamengo. O Flamengo é o melhor elenco do país, tem os melhores jogadores do país, na maioria ficam lá no Flamengo. Tem Arrascaeta, Gerson. Gerson machucou, né? Olha, Acho que não vai jogar no... Flamengo vai sentir, viu? Vai sentir. Pra mim, o Gerson é o principal jogador do Flamengo Flamengo na última temporada e nessa. Com certeza, vixe, o Facilmente. Gerson, ele é um cara que, assim, você repara tanta segurança, assim, quando acho que independente, né, na vida, quando você vê uma pessoa que ela tem segurança, assim, você vai confiar nela automaticamente, independente do lugar que você esteja. Ainda mais tendo um jogador como ele dentro de um clube que é de massa, né, igual o Flamengo a torcida parece que joga junto com ele, né, então ele incorpora a nação flamenguista para que, tipo, ele consiga sobressair diante aos adversários de uma maneira, na minha opinião, impecável, né? Ele segura muito bem o meio de campo, é um cara que dá suporte no ataque, entendeu? Então, assim, não dá pra ignorar o Gerson, não. Pra mim, ele é o melhor, assim, da posição no Brasil, é o melhor. E pode ser uma perda que machuque muito o Flamengo, pode ser uma perda que mude o saldo do jogo.
Porque Sim. ele faz, é impressionante como ele faz tudo bem. E essa questão de segurança é verdade. Se a gente vê ele trabalhando a bola na defesa, a gente vê ele defendendo, a gente vê ele dando passes importantes para o ataque, fazendo gol, armando jogada. É algo impressionante. Agora, o Flamengo ainda tem um bom elenco para substituir o Gerson. Não tem um jogador à altura, mas tem jogadores muito bons, tem um técnico muito competente, como a gente estava falando agora, e o jogo não marca nada. Então, essa uma abertura de Brasileirão, um jogo difícil, você jogar em casa é um alívio muito grande. E o resultado do jogo, ou depende de como for, pode ditar o ritmo do Flamengo para o campeonato, que um dos grandes favoritos é o título. Com certeza. Um dos grandes favoritos não. Pra mim é o favorito a ser campeão brasileiro. Ainda Eu- mais eu pelo ainda início coloco- de temporada. Eu ainda Acho coloco muito o cedo pra Palmeiras falar nessa isso. lista aí também, mano. Não vou mentir, Eu não. acho que o Flamengo hoje está à frente do Palmeiras, está à frente de Palmeiras, de Internacional, Botafogo, que tem que se mostrar ainda, porque o Renato Paiva chegou, a gente não sabe o que vai ser o trabalho dele. Eu acho que o Botafogo não vai elencar igual na última temporada, mas nem a pau. Eu também acho que não. O melhor jogador deles, pra mim, nem era o jogador, é o técnico. O cara fez E um adendo, a gente passou pela Internacional sem citar o melhor jogador do time, o Alan Patrick. muito. Ah, sim. É verdade. O Alan Patrick vem jogando muito desde o final da temporada passada. Assim, você vê que tipo, sondado todo no time time. quer ter um 10 igual o Alan Patrick no time. Todo né? time. Então, assim, o Alan Patrick eu me recordo muito bem na época quando ele jogou no Palmeiras, né? 2015, assim, não teve uma passagem um pouco despercebida, mas mesmo assim ele jogou bem. Então, assim, até quando o cara tem passagem despercebida, o cara vai bem, entendeu? Então, é um cara muito respeitado, é um clássico camisa 10. Então, não dá pra você ignorar um jogador que tem uma qualidade técnica igual a dele, assim. E por que não ele na seleção, hein? Por que não? É um bom. Uma Por que não? boa- Assim, é a Ele minha opinião. bom, É, que a gente tem. mas, né? Sim. Por que não? É um bom palpite. E pra finalizar de um outro jogo que teremos, agora eu acho que são de dois times em baixa, só que com jogadores que podem decidir. Vasco e Santos. É um jogo tecnicamente fraco. Nossa Bastante. senhora. É fraco. Esse é um jogo entediante pra assistir. E se for falar historicamente, são dois times grandes. Não, sim, são dois O Santos é um times dos principais times clubes do pesados. país e o Vasco é um grande clube. Sim. Só que hoje, cara, Santos e Vasco, vamos falar que vão brigar na parte de baixo da tabela? Vamos ser sinceros? Não, Olha, acho que o o Santos não vai Vasco- brigar na parte de baixo, não. Sim, o Vasco acho que a gente dá pra afirmar isso, porque todos os anos eles estão mais ou menos pro meio da segunda metade da A tabela. temporada passada foi diferente, porque o Vasco só Sim. ficou no meio da tabela. Ele não foi muito pra Sim, baixo fato. nem muito pra cima. Ele ficou ali Fato. décimo primeiro, Pra terminou mim em é- décimo Sim. até. Terminou na primeira metade. Pra da mim, tabela. tipo, o Santos ele vai ficar a cara de ficar em oitavo, nono, assim, sabe? Eu disputar uma acho que- Sul-Americana. Pra mim o Santos também é time de meio de tabela. Pra mim, o Santos então. depende muito do fator Neymar. Se o Ah. Neymar... A gente sabe que querer jogar ele quer no Santos. Saudável e renovando o contrato, eu acho que de boa. O Santos briga ali meio de tabela pra tentar uma pré-Libertadores. Se ele sair no meio do ano, o Santos vai brigar muito contra o rebaixamento. Ah, tenho certeza. O Santos vai ser um dos principais, talvez dos clubes grandes. Se o Neymar sair, o Santos, ele é o grande candidato dos grandes a ser rebaixado. Nossa, mas vocês sabem que, tipo, no começo desse ano, eu tava tendo uma discussão, inclusive, com alguns amigos, sobre qual time do estado de São Paulo tinha feito a melhor janela de contratações e o melhor elenco, assim. E muitos deles me responderam o Santos, por conta não só do Neymar, mas também por fora, né? Contratou um atacante que não deu certo no Chelsea, mas é um bom atacante, que é o David Washington. Contratou o Roilier, que é um cara que o Palmeiras desejou muito, né? Ele, na época do Estudiantes, contratou ele. Trouxe o Soteldo de Contratou volta. o Soteldo, trouxe o jogador. Soteldo, né, de volta. O Zé Rafael, que para mim é um cara extra jogador classe. Tiquinho Soares é um Tiquinho. bom centroavante pro Santos, eu acho. Trouxe o Tassiano, que é um jogador multifunções. Então, tá vendo? É um time assim que você olha assim pelo papel, você fala, interessante. É. Mas assim, você vê dentro de campo, é um time extremamente perdido, né? Então, você pode reparar, não é um treinador que vai salvar e também não é 100% a culpa do Caixinha, isso na minha opinião. Isso também se assemelha um pouco à CBF. Se assemelha um pouco à questão administrativa que o Santos vem há tantos e tantos anos, você vê no rebaixamento de 2023, passou por muito disso, né? Agora, assim, é um time que vai tentar se manter dentro de campo de uma forma que não vai brigar assim por grandes coisas, mas vai brigar por ficar no meio, assim. Até porque o Neymar não vai resolver com um time que também não sabe jogar. Né? Não sabe jogar entre aspas, né? Mas um time que não tenha tanta qualidade coletiva quanto a qualidade técnica, assim. Agora, indo pro Vasco um pouquinho, eu acho que é uma equipe grande candidata a ser rebaixada. Primeiro porque
eu não acho que o Carrilli seja o melhor nome pro Vasco. Realmente a necessidade do Vasco era melhorar o sistema defensivo pela passada, e o Carrilli é um técnico defensivo, mas eu consigo super enxergar o Vasco tendo uma defesa mediana para baixo, porque os jogadores da defesa do Vasco também não são grandes nomes, e perder o poderio ofensivo, que foi o que manteve o time no meio da tabela no ano passado. Eu consigo ver muito o Vasco esse ano, um time abaixo da média no ataque e no máximo mediano na defesa, e com a tradição de já ter caído 3 vezes, eu não ficaria surpreso de ver o Vasco caindo esse ano de novo, não. O Vasco também é outro que depende muito de jogador, que é do Felipe Coutinho saudável. Se o Coutinho saudável e conseguindo jogar, eu acho que o Vasco consegue escapar do rebaixamento assim de Olha, boa. eu acho que, tipo, segue Agora- da mesma lógica do Neymar isso, mano. Porque o Coutinho é um jogador que ele tem muita qualidade, mas se o time não jogar pra ele, meu, pra mim não vai mudar absolutamente nada. A gente pode observar pelo Paê, um cara que chegou aqui e não jogou nada. Jogador que tem uma mídia absurda. Você vê que o jogador do Vasco não é nenhum deles dois, é o Verratti, atacante. É o Verratti. De 39 E depois é o Léo anos. Jardim, o Então, goleiro. Tá vendo? É um time que é muito introspectivo, não dá pra você confiar. Então, pra mim, eu sei que estão a essa partida em si, o Santos, se o Santos quiser vencer essa partida, pra mim tem por muito. Mesmo sendo em São Januário. Exatamente. Mesmo em São Januário. Bom, é isso. Acabamos o programa hoje, debatemos muita coisa. Espero que vocês tenham curtido. Nossas redes sociais estarão aqui embaixo. Esperem que vai vir novidades na página, vai vir muitas novidades em breve. Bom, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, sigam as nossas redes sociais e tamo junto. Até o próximo programa. Valeu. Valeu. Valeu.